Conselho de Ministros aprovou um diploma que determina a aplicação de um conjunto de medidas urgentes de combate à pendência em atraso no domínio da ação executiva. São medidas que têm como objetivo combater os constrangimentos existentes neste domínio, que não têm permitido, apesar dos esforços desenvolvidos, alcançar resultados verdadeiramente expressivos ao nível da redução de pendências processuais injustificadas na área da execução. O diploma agora aprovado é uma intervenção legislativa pontual e extraordinária, destinada a solucionar alguns dos principais óbices que resultam atualmente do sistema em vigor, até à conclusão da reforma que já está em fase final para aprovação por parte do Governo envio para a Assembleia da República, relativa ao novo Código, à revisão do Código do Processo Civil. Foi também aprovado hoje no Conselho de Ministros um diploma que estabelece o regime de determinação do nível de conservação de prédios urbanos ou frações autónomas, arrendados ou não, para efeitos previstos na nova Lei do Arrendamento e da Reabilitação Urbana. Este novo regime é um regime que, ao nível da determinação do nível de conservação, confere um papel central às câmaras municipais competentes ou às empresas do setor empresarial local. Como sabem, muitas das câmaras municipais têm as chamadas sociedades de reabilitação urbana, as SERUs, que são, no fundo, as entidades da parte dos municípios que tratam da reabilitação urbana. Dizia eu que este novo regime confere, de facto, um papel central à Câmara Municipal relativamente à assunção de responsabilidades quanto à qualidade da entidade gestora em quem tenham sido delegados poderes para cujo exercício releva a determinação do nível de conservação. Foi também aprovado no Conselho de Ministros hoje o regime jurídico, a alteração ao regime jurídico do arrendamento urbano e legislação complementar, estabelecendo regimes de determinação do rendimento anual bruto corrigido e de atribuição do subsídio de renda, bem como do diploma que regula os elementos do contrato de arrendamento e requisitos a que obedece a sua celebração. O diploma agora aprovado procede à reconfiguração do respectivo objeto, distinguindo, consoante esteja em causa, o regime de determinação do rendimento anual bruto corrigido ou o regime de atribuição de subsídios de renda, que é aplicável aos contratos de arrendamento para fim habitacional celebrados antes da entrada em vigor do regime de arrendamento urbano, do RAU. Foi também aprovado em Conselho de Ministros um diploma que procede à instalação e definição de regras de funcionamento do Balcão Nacional do Arrendamento, enquanto Secretaria Judicial com competência exclusiva para a tramitação do procedimento especial de despejo em todo o território nacional. No que respeita ao procedimento especial de despejo, todas as comunicações e notificações, bem como a conversão do requerimento de despejo em título para desocupação do locado, passam a ser efetuadas por meios eletrónicos. A desocupação do locado é a competência dos agentes de execução ou dos juntários que tenham manifestado vontade de fazer parte da lista do balcão junto da Câmara dos Solicitadores ou da Ordem dos Juntários. O Conselho de Ministros aprovou também um diploma que estabelece competências e a composição, um diploma que altera as competências, a composição e o funcionamento do Conselho Nacional de Desporto. As alterações hoje aprovadas em Conselho de Ministros têm que ver com o facto do Conselho Nacional de Desporto passar a ser constituído a reunir ou em plenário ou numa comissão permanente, cabendo a esta comissão permanente executar os atos necessários à dinamização das atividades do Conselho, enquanto para o plenário passará a ficar reservada a missão de aconselhar o Governo em matérias relacionadas com a política nacional para o desporto. O Governo aprovou também um diploma que alarga aos médicos especialistas em medicina desportiva a possibilidade de realizar exames de avaliação médico-desportiva específicos para a sobreclassificação de um praticante desportivo quando pretenda participar em competições para além do escalão imediatamente superior ao correspondente à sua idade. O Conselho de Ministros aprovou também um outro diploma que regula o regime de acesso e de exercício de atividades de prestador de serviços de áudio ou texto e de prestador de serviços de valor acrescentado baseados no envio da mensagem. Trata-se de um diploma no âmbito da transposição da Diretiva de Serviços, neste caso para estas atividades profissionais que eu acabei de referir. O Conselho de Ministros aprovou também, hoje, o caderno de encargos do processo de privatização do capital social da ANA, Aeroportos de Portugal S.A. A resolução hoje aprovada fixa as condições finais aplicáveis à realização da venda por negociação particular das ações da ANA,
representativas de até 100% do seu capital social a adquirir por um ou mais investidores. Os investidores de referência selecionados participam na fase subsequente do processo de alienação, podendo constituir agrupamentos com outras entidades, ou não, para efeitos de aquisição das ações. A segunda fase do processo de alienação concretiza-se mediante a realização de diligências informativas que permitirão a apresentação de propostas vinculativas de aquisição das ações objeto de venda por negociação particular. São ainda aprovadas as condições específicas referentes à oferta pública de venda dirigida ou reservada para trabalhadores da própria ANA. Peço desculpa. São ainda aprovadas as condições específicas referentes à oferta pública de venda reservada aos trabalhadores da própria ANA ou das demais sociedades do grupo ANA S.A. Caso se verifique a suspensão ou o termo do processo de privatização por razões de interesse público, os potenciais interessados não têm direito, por esse facto, a quaisquer indenizações ou compensações, independentemente da sua natureza. Também, como é habitual, ficou também aprovado no caderno de encargos da ANA que, terminado o processo de privatização, toda a documentação será enviada para o Tribunal de Contas e para a CMVM por razões de transparência e de fiscalização. O Conselho de Ministros aprovou também uma resolução que estabelece orientações políticas essenciais à programação do novo ciclo de intervenção dos fundos estruturais 2014-2020, bem como as condições institucionais para o processo de negociação com a Comissão Europeia. As prioridades a que ficam, de acordo com a resolução de hoje do Conselho de Ministros, a que fica sujeita a essa negociação, são a promoção da competitividade da economia, formação de capital humano e reforma do Estado, que em conjunto fornecem as bases para a recuperação de uma trajetória de crescimento e de emprego sustentável para Portugal. A concretização destas prioridades obriga à focalização e coordenação dos apoios públicos proporcionados pelos fundos estruturais e de coesão e pelos fundos agrícolas para o desenvolvimento rural, marítimos e das pescas, em especial nos seguintes objetivos. Em primeiro lugar, estimular a produção de bens e serviços transacionáveis e a internacionalização da economia, à qualificação do perfil de especialização da economia portuguesa e à sua reconversão estrutural através da dinamização da indústria e do desenvolvimento sustentável. Por outro lado, o reforço do investimento na educação e formação técnica profissional, na educação incluindo a formação avançada, e nesse contexto reforço de medidas e iniciativas dirigidas à empregabilidade, o desenvolvimento do sistema de formação dual e de qualidade das jovens gerações, assegurando o cumprimento da escolaridade obrigatória até aos 18 anos, bem como as condições fundamentais para a sua integração no mercado de trabalho. Em terceiro lugar, o reforço de integração das pessoas em risco de pobreza e do combate à exclusão social, assegurando o desenvolvimento do programa de emergência social, as políticas ativas de emprego e outros instrumentos de salvaguarda da coesão social. Também a prossecução de instrumentos de promoção da coesão e competitividade territoriais, particularmente nas cidades e em zonas de baixa densidade, e a promoção de um desenvolvimento territorial dos espaços subregionais. Referir ainda, por último, o apoio ao Programa de Reforma do Estado, assegurando deste modo que os fundos possam contribuir para a racionalização, modernização e capacitação institucional das administrações públicas no seu todo. O Conselho de Ministros aprovou também, no âmbito internacional, o protocolo de cooperação no âmbito da CPLP, da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, neste caso no domínio da defesa. Foi também aprovado um acordo de cooperação no domínio do turismo entre Portugal e a República do Peru. Por último, referir ainda que o Governo aprovou também um decreto que amplia as áreas classificadas dos mosteiros de Santa Clara a Nova e Santa Clara a Velha em Coimbra, alargando para além da zona tumular a todas as zonas dos claustros, dos coros e ao conjunto monástico destes dois monumentos nacionais, a área de classificação e a área de proteção. O Governo também aprovou um outro decreto que autorizou a exclusão do regime florestal parcial de uma parcela de terreno baldio nas serras do Soajo e Peneda, no concelho de Melgaço, para efeitos de aí ser construído um lar de terceira idade e um centro de dia, bem como as respectivas estruturas de apoio social a estes centros.
Por último, sim, na área da saúde, foi aprovado hoje pelo Conselho de Ministros uma alteração à resolução do Conselho de Ministros que procede à classificação dos chamados hospitais EPE, portanto das entidades públicas na área do Serviço Nacional de Saúde, a alteração essa que tem por efeito assumir ou acomodar a reorganização que foi realizada, quer na área do Oeste, onde, num processo de fusão entre o Centro Hospitalar Oeste-Norte e o Centro Hospitalar Torres Vedras, foram esses dois centros hospitalares fundidos num único centro, que é o Centro Hospitalar do Oeste. Na área do litoral alentejano, houve também um processo de fusão com a criação da Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, que agrega agrupamentos dos centros de saúde do Alentejo Litoral, bem como o anterior Hospital do Litoral Alentejano. Foram também aprovadas três resoluções, uma nomeando 2 vogais para o Conselho Diretivo da entidade reguladora da saúde, 2 mandatos que se encontravam vagos desde o final do verão, desde o mês passado, tendo sido nomeados para esses 2 cargos da entidade reguladora da saúde, Álvaro José Barbosa Moreira da Silva e Nuno Francisco Sá e Melo de Castro Marques. Noutra resolução, foram nomeadas os Conselhos de Administração do Hospital Particular, do Centro Hospitalar do Barreiro Montijo e da Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, que já me referi. No caso do Centro Hospitalar Barreiro Montijo, as nomeações são para Presidente João Manuel Alves da Silveira Ribeiro e vogais Mário de Figueiredo de Bernardino, Elizabeth Maria Farias Gonçalves Rodrigues, Diretora Clínica, e Luísa Maria Alves da Luz, Enfermeira Diretora. No caso da Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, as nomeações recaem sobre Maria Joaquina Rodrigues Sobral de Matos, Pier Paulo Cusati, Diretor Clínico na área hospitalar, Maria Paulino Pires Moreira, Diretora Clínica na área dos cuidados de saúde primários, Maria Cristina Soares Fiusa Branco, Maria de Jus Bernardino Palminha Gonçalves, Enfermeira Diretora. E ficava à vossa disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que me queiram colocar sobre o Conselho de Ministros. Boa tarde. Lígia Simões, Diário Económico. Eu gostava de ter mais alguns pormenores sobre o regime jurídico do arrendamento urbano, nomeadamente se foi fixado algum montante ou como será determinado o rendimento anual bruto corrigido para travar o aumento das rendas das famílias mais carenciadas. E relativamente ao Balcão Nacional de Arrendamento, gostaria de saber também para quando está prevista a legislação específica de suporte com os formulários, nomeadamente o modelo de requerimento de despejo. Obrigado. Começando pela última questão, porque é mais linear, para quando a eventual aprovação da legislação específica, nomeadamente com a aprovação dos formulários para os procedimentos de despejo, isso agora terá que se aguardar para a publicação. A aprovação foi feita hoje no Conselho de Ministros, agora seguirá o diploma, os seus trâmites naturais, e só depois da sua promulgação e publicação é que poderá ser feito, por parte do Ministério da Justiça, a aprovação desses respectivos formulários, que eu penso que não será em princípio através de legislação propriamente dita, mas sim através de portarias, presumo eu. De qualquer maneira, os timings agora já não dependem exclusivamente do Governo, mas seguramente que só depois da publicação do diploma hoje aprovado. O novo Balcão Nacional do Arrendamento funciona junto à Direção-Geral da Administração de Justiça e, portanto, caberá, provavelmente, a essa própria Direção-Geral ou à Sra. Ministra da Justiça a aprovação depois desses formulários, o que eu penso que acontecerá tão logo a legislação seja publicada e entre em vigor. Desde que possa ser publicado, esteja promulgado e publicado, estamos no início de novembro, portanto, seguramente que eu presumo que isso acontecerá seguramente.
Em relação à questão que me coloca quanto ao outro diploma sobre o rendimento anual bruto corrigido. Como sabe, a legislação hoje aprovada, eu queria deixar isso claro, não se trata de nenhuma inovação, nem o poderia ser, relativamente à Lei das Rendas que foi aprovada na Assembleia da República. A Lei das Rendas aprovada na Assembleia da República prevalece, obviamente, nem poderia deixar de ser, sobre qualquer decreto-lei que venha a ser aprovado pelo Governo. O que hoje foi aprovado pelo Conselho de Ministros são apenas as normas técnicas que se tornam necessárias para operacionalizar e para executar aquilo que está na Lei das Rendas aprovado pela Assembleia da República. No que concerne ao rendimento anual bruto corrigido, como sabe, é uma matéria que é determinante para, ou pelo menos é necessária para a atualização do valor máximo de atualização das rendas, e a questão que aqui se coloca do ponto de vista técnico, digamos, o seu conteúdo está definido na própria Lei das Rendas. A questão que aqui se coloca do ponto de vista técnico é, nomeadamente, uma vez que isto reporta aos agregados familiares, à totalidade do rendimento dos agregados familiares, o Governo teve que proceder à consulta da Comissão Nacional de Proteção de Dados, com o objetivo de definir as regras que possam salvaguardar adequadamente os dados de natureza pessoal que são fornecidos para efeitos de este rendimento anual bruto corrigido. E, portanto, o que é feito neste diploma é regular essa autorização, que tem que ser uma autorização distribuída por todos os membros do agregado familiar, bem como estipular com clareza que aquilo que é utilizado depois pelos próprios serviços para efeitos de determinar quais são os valores máximos de atualização de renda, não se reporta nunca aos dados pessoais do rendimento de cada um dos membros do agregado, mas apenas em que escalão é que eles se integram, de acordo com aquilo que está definido na Lei das Rendas. Ou seja, como sabe, está indexado a um número certo de rendimentos, o antigo salário mínimo nacional, portanto, de montantes de salário mínimo nacional. E, portanto, o diploma hoje aprovado no Conselho de Ministros é um diploma que não inova rigorosamente nada relativamente a esta matéria, nem o poderia fazer. Portanto, todas as questões substantivas relativamente à Lei das Rendas estão na Lei das Rendas. O que hoje foi aprovado é uma rearrumação da parte da legislação que diz respeito a estas matérias, com algumas alterações pontuais que visam agilizar os mecanismos de determinação, quer do rendimento anual bruto corrigido, quer a partir daí a salvaguarda de todos os elementos que são fornecidos pelos interessados relativamente aos rendimentos que devem contar para efeitos de cálculo deste rendimento anual bruto corrigido. Boa tarde, Paulo Lagarde, da Agência Lusa, mas de qualquer forma estes rendimentos podem ser alterados com a aprovação do Orçamento de Estado, ou seja, podemos não estar a falar já em 14 salários, não é? Porque em alguns casos, mas apenas ou em 11 ou em 12, isso tudo poderá ser alterado. Não falaram dessas particularidades hoje? Isso está acomodado no próprio diploma, uma vez que a lógica normal é que seja aprovado através da multiplicação por 14 meses. Se não for, o próprio diploma dispõe tecnicamente como é que se faz no caso de ser multiplicado por 13 e não por 14 meses. Portanto, essa possibilidade o diploma incorpora desde já, até porque não seria prudente fazê-lo de outra maneira. De qualquer maneira, como é para vigorar, digamos que para criar alguma segurança no médio e no longo prazo, as duas alternativas, as duas hipóteses, são objetivamente reguladas para que, quer numa, quer noutra circunstância, não subsistam dúvidas técnicas sobre como é que é feito o cálculo desse rendimento. Isto só agora é preciso comunicado. Em relação ao processo de privatização da ANA, já percebi que foi aprovado o caderno de encargos. Pergunto-lhe o que é que ficou mais aprovado neste Conselho de Ministros, o que é que ficou definido em relação a este processo? Em relação ao processo da ANA, eu recordava apenas, para que a informação fique perfeitamente clarificada, que a privatização da ANA trata-se de uma iniciativa, o decreto-lei de privatização já foi aprovado, já está publicado, bem como já foi aprovado pelo Conselho de Ministros, está neste momento em fase de apreciação para efeitos de promulgação e publicação, conforme foi anunciado aqui em briefing anterior, o diploma que rege o contrato de concessão da ANA.
Hoje o que foi aprovado no Conselho de Ministros é o caderno de encargos da operação em si, que é um caderno de encargos que, grosso modo, segue aquilo que tem sido a prática e a política deste Governo na área das privatizações. Portanto, nesse sentido, o caderno de encargos é, em tudo, muito simétrico, muito análogo àquilo que foram os cadernos de encargos, necessariamente com as especificidades próprias desta operação, mas seguindo a mesma metodologia de trabalho que o Governo tem vindo a adotar, quer na privatização da EDP, quer na privatização da REN, quer na privatização, inclusive, dos estaleiros navais de Viana do Castelo. Particularidades deste regime, desta operação em si, em termos, por exemplo, do regime de indisponibilidade de ações, enquanto para a EDP e para a REN se estabeleceu, acabou por ficar determinado um regime de indisponibilidade de 4 anos, o que se prevê aqui neste caderno de encargos, porque ainda estamos na fase de caderno de encargos, o que se prevê no caderno de encargos é que o Conselho de Ministros venha, antes da fase de seleção das propostas vinculativas, venha a determinar um período de disponibilidade entre um mínimo de 4 anos e um máximo de 8. Portanto, será necessariamente sempre um período de indisponibilidade mais alargado do que aquele que foi estabelecido para a alienação da EDP e da REN. O que se compreende, como calcula, por se tratar de infraestruturas que são, ao contrário do que aconteceu do que acontece na EDP e da REN, tratam-se de infraestruturas de natureza diferente e, portanto, também com, digamos, um interesse estratégico nacional diferente. Nos critérios de seleção que foram hoje aprovados pelo Conselho de Ministros, reitera-se aquilo que são os objetivos estratégicos que já estão no contrato de concessão, no diploma do contrato de concessão, e que foi aqui apresentado quando foi aprovado no Conselho de Ministros. E, portanto, eu remeti um pouco para lá, para não estar a repetir, independentemente de não poder deixar de realçar, por exemplo, o essencial para a aferição dos estratégicos e do plano estratégico a apresentar pela empresa como critério de seleção, pelas empresas como critério de seleção para a operação de privatização, a manutenção do hub de Lisboa como aspecto estratégico essencial para as relações privilegiadas de Portugal com a África e a América do Sul, as obrigações dos transportes para as ilhas e interilhas, todas essas matérias que já estavam e estão como bases obrigatórias do contrato de concessão com a ANA e que, uma vez que o que está agora aqui em causa é a privatização da ANA, necessariamente que é importante aferir para as entidades, as empresas que queiram candidatar-se a esta operação de privatização, apresentem um plano estratégico que seja valorado de acordo com esses objetivos prioritários que já estão no próprio contrato da ANA, mas que vão ser critérios de seleção natural para a apreciação das suas propostas vinculativas para a aquisição da empresa. Em termos de particularidades, não há assim mais nenhuma particularidade muito relevante a referir. Segue de perto, como referi, o modelo de privatizações que tem vindo a ser seguido por este Governo, quer para as operações anteriores, quer da EDP, quer da REN, quer dos estaleiros de Viana do Castelo. Da Luz, eu queria perguntar-lhe só qual é o calendário, que explicasse melhor um pouco o calendário da privatização da ANA nas propostas vinculativas e se o Governo mantém a intenção de concluir este processo até ao fim do ano. Obrigado. Agradeço-lhe a sua pergunta. Se tudo correr normalmente, o Governo pensa poder já na próxima semana estar a aprovar uma resolução com a passagem à segunda fase dos concorrentes. Como sabe, estes processos de privatização, o modelo tem vindo a ser seguido pelo Governo, tem uma fase inicial de consulta a interessados, uma fase que já está a correr desde a aprovação da operação de privatização, do diploma da operação de privatização. Hoje aprovou-se o caderno de encargos e, se as coisas correrem normalmente como o Governo está à espera, provavelmente na semana que vem o Conselho de Ministros já estará a aprovar, selecionar quais são as propostas que passarão à segunda fase. A partir daí haverá uma negociação com as entidades que passam à segunda fase, negociação essa que terá um prazo que, conforme está no diploma de privatização, um prazo máximo que é estipulado por despacho conjunto do Ministro das Finanças e o Ministro da Tutela, neste caso o Sr. Ministro da Economia e do Emprego, que definirá um prazo máximo para a apresentação das propostas vinculativas.
E depois da apresentação das propostas vinculativas, então é a fase de avaliação das propostas pela equipa de consultores, por parte da própria par pública, neste caso, no caso da ANA, e posterior submissão a Conselho de Ministros para a seleção do candidato vencedor. Em termos de prazos, portanto, o que eu lhe posso, para responder à sua pergunta mais diretamente, a passagem à segunda fase, porventura, já na próxima semana, o início da segunda fase. A partir daí, eu diria que se mantém a intenção do Governo de, até ao final do ano, se não for no final do ano, logo no início de 2013, mas eu acho que com estes calendários continua a ser possível, se não houver alguma perturbação especial no próprio processo, levar até ao final do ano a conclusão, a análise das propostas e a sua propositura à Conselho de Ministros para a definição do candidato vencedor da operação. Célia Sousa, da Antena 1, aqui sobre as orientações políticas para a utilização dos fundos comunitários, uma delas, um dos objetivos é apoiar o programa de reforma do Estado. Em que medida é que isso é feito? Se esta racionalização pode passar por ter esse dinheiro para despedimentos ou indemnizações? Portanto, está-me a perguntar, porque falhou-me aí uma coisa no meio, fundamentalmente sobre, em termos das orientações... para o apoio ao programa de reforma do Estado. Sim, e fala aqui em contribuir para a racionalização, modernização e capacitação institucional. Eu queria saber se isto passa também por indemnizações, por exemplo, para despedimentos ou rescisões de contratos. Obrigado pela sua precisão. Como sabe, a resolução hoje aprovada em Conselho de Ministros trata-se das orientações políticas e da definição da estrutura, que eu depois também acrescentaria para dar essa informação aos senhores jornalistas, da estrutura que vai ficar encarregue desta negociação junto da Comissão Europeia. E, portanto, como estamos numa fase de negociação, eu ainda não lhe consigo responder exatamente aquilo que será aceito por parte da Comissão Europeia relativamente à utilização dos fundos neste novo quadro financeiro plurianual que será aprovado pela União Europeia para o período 2014-2020. É exatamente isso que vai acontecer, é a resposta a essa sua pergunta que vai acontecer nas negociações. Mas sim, obviamente, que a inclusão por parte do Governo de uma das orientações para o processo de negociação da utilização dos fundos ser a reforma do Estado, embora não seja dos primeiros nem dos prioritários, mas a inclusão deste objetivo para a negociação tem que ver exatamente com a vontade do Governo de procurar junto da Comissão Europeia negociar que os fundos a serem aprovados para este novo quadro financeiro plurianual 2014-2020 também possam vir a incluir programas que ajudem os Estados-membros, e neste caso Portugal, no caso concreto Portugal, ajudem a um dos objetivos centrais a que Portugal, o nosso país neste momento, as necessidades com que o nosso país está confrontado, que é a reforma do Estado. A reforma do Estado nas suas várias componentes, quer na sua componente estrutural propriamente dita, quer na componente da sua dimensão. Agora, até onde é que a Comissão Europeia e depois a própria União Europeia, o próprio Conselho, aprovarão quais são as modalidades de utilização dos fundos para o novo período 2014-2020, é isso que agora se vai negociar. O que o Governo português definiu hoje é quais são as orientações estratégicas, os objetivos políticos essenciais que devem estar presentes nessa negociação que está a ser desencadeada já a partir do mês de novembro e do mês de dezembro com a Comissão Europeia. A conclusão deste processo, o objetivo que está traçado pela Comissão Europeia é tentar que este processo possa estar concluído até ao final do ano, princípio do ano que vem. Não sei se não é um objetivo demasiado otimista, mas é esse o objetivo e, portanto, o Governo aprovou desde já quais são as orientações políticas que as equipas negociais devem assumir junto da Comissão Europeia. Em relação à estrutura da resolução desta componente de negociação hoje aprovada, o que ficou decidido pelo Conselho de Ministros é que haverá uma estrutura, uma coordenação política que é a responsabilidade do Primeiro-Ministro, exatamente por haver, digamos, uma interdisciplinaridade
em todas as matérias que devem ser colocadas na mesa na negociação com a Comissão Europeia para a utilização dos fundos, e depois o controle, a coordenação operacional foi conferida ao Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, que terá uma equipa política constituída pelos secretários de Estado também da Adjunto do Ministro da Economia, pelo Secretário de Estado da Agricultura, pelo Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro, bem como a participação de todas as outras áreas ministeriais que tenham utilização relativamente aos fundos. Portanto, há um plano político, de coordenação política que cabe ao Primeiro-Ministro, há um plano de coordenação operacional que é realizado através de uma equipa interministerial coordenada pelo Secretário de Estado dos Assuntos Europeus. E depois há ainda o plano técnico que é feito por representantes dos vários ministérios, de todas as áreas do Governo e que funciona no âmbito da Comissão Interministerial dos Assuntos Europeus. Seguramente já referiu, mas que eu provavelmente não ouvi, em relação ao Balcão Nacional do Arrendamento. Perguntar-lhe exatamente como é que vai funcionar e uma informação que aqui não está, creio eu, quando é que estará em funcionamento, se há algum calendário previsto? Essa pergunta, por acaso, foi colocada, foi a primeira pela sua colega, mas eu repito a resposta que lhe dei à sua colega. O Balcão Nacional de Arrendamento irá funcionar junto da Direção-Geral de Administração da Justiça, portanto, no âmbito do Ministério da Justiça. A sua entrada em funcionamento prevê-se que seja tão logo o diploma esteja publicado e em vigor. Como sabe, a aprovação no Conselho de Ministros agora seguir-se-á necessariamente os procedimentos constitucionais necessários, análise e promulgação por parte do Sr. Presidente da República e posterior publicação. Na sequência disso, o balcão entrará em funcionamento e a sua colega tinha perguntado também exatamente por causa disso, para quando a aprovação dos procedimentos administrativos necessários, nomeadamente a aprovação de formulários e outros que terão que condicionar a apresentação de requerimentos junto do próprio Balcão Nacional de Arrendamento. Isso é matéria que os calendários disso ficarão dependentes necessariamente da entrada em vigor deste diploma. Mas é matéria, como fica, deixo já aqui a informação, que o Balcão fica junto da Direção-Geral da Administração da Justiça e, portanto, eu presumo que o Ministério da Justiça estará já a trabalhar na concretização desses mecanismos administrativos necessários para o bom funcionamento do Balcão, e o calendário será o calendário que vier a ser determinado pela publicação do diploma, que eu espero em qualquer circunstância que seja antes do final do ano, por razões óbvias. Não é? Se não há mais nada, agradeço a vossa presença e uma boa tarde.